Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos aqui para mais Palavra de Deus para hoje. Segundo dia, no novo horário. Gostaria que vocês mandassem a sua opinião para que nós tivéssemos o retorno de como ficou esse novo horário. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco nessa noite, conforme eu havia avisado mais cedo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Excelente. Vamos falar um pouco a respeito de Daniel. Amém? Dobra tua cabeça agora. Curva tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, eterno, soberano Pai. Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos da tua grandeza, da tua realeza. Sabemos, Pai, do teu poder. Experimentamos, ó Senhor, da tua fidelidade e da tua proteção. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Espírito Excelente. Irmã Gisele, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 1, vamos ler os versos 7 e 8. Daniel, capítulo 1, versos 7 e 8. Amém? E o chefe dos eunucos lhes propôs nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Sua vida não vai passar desapercebida nessa geração, se você se comprometer totalmente com o Senhor. Se você vai fazer história, creia nisso. Observe a vida de Daniel. Ele era um jovem que sabia o que queria para si. Ele decidiu viver a vontade de Deus sem negociar seus valores e princípios. Embora estivesse vivendo num ambiente oposto à sua fé, ele ganhou respeito dos homens, obedecendo a Deus e colocando-o acima de tudo. É verdade que esse comprometimento custou-lhe uma série de problemas durante a vida, mas ele não se deixou abalar por nenhum desses problemas. Mas ele, pelo contrário, a cada crise ele crescia no favor do rei. Quando Beltesazar teve a visão de uma mão escrevendo na parede do palácio real, ele se perturbou e chamou os encantadores e sábios do seu reino para interpretarem, mas não houve, dentre esses encantadores e feiticeiros, não houve quem pudesse interpretar essa visão de Beltesazar.
Daniel, porém, era conhecido como alguém que possuía um espírito excelente. Por isso, ele foi convocado a se apresentar diante do rei, que disse: tenho ouvido dizer a teu respeito. Tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acha luz, o entendimento e a excelência da sabedoria. Notem que o rei falou que o Espírito dos deuses estava com Daniel, mas ele não sabia que quem estava com Daniel era o Espírito de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti acham luz e entendimento e excelente sabedoria. Daniel 5, 12 e 14. O rei não sabia que o Espírito de Deus se movia em Daniel. E segundo a sabedoria divina, Daniel interpretou a visão, e a sua honra tornou-se ainda maior. Passando algum tempo, o rei Dario desejou constituí-lo sobre todo o seu reino. Ele passou a ser a segunda pessoa de todo o reino de Dario. Por isso, então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituir-lhe sobre todo o seu reino. Daniel 6,3. Por isso, por esse motivo, por essa decisão do rei, por esse pensamento do rei, é que os seus inimigos tramaram a morte de Daniel na cova dos leões. Nós sabemos pela história bíblica que Deus frustrou o intento dos inimigos de Daniel e engrandeceu o seu próprio nome através de seu servo. Tal qual Daniel, você também possui em Cristo a luz do entendimento e excelente sabedoria. Por isso, o inimigo pode te tentar jogar na cova dos leões, que o Espírito de Deus vai te salvar. Eu sei que sua vida anda meio atribulada em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que nós estamos passando, mas nós temos a luz de Cristo, nós temos o entendimento e a excelente sabedoria que nos é dada pelo Espírito Santo. Por isso que nós não temos que temer. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
palavra maravilhosa. Acabei de ler em Mateus 5,16. Nós estamos falando aqui de Daniel, um jovem que, estando fora da sua terra, propôs no seu coração não se contaminar com as tradições, não se contaminar com os costumes, não se contaminar com o meio aonde ele vivia. Ele vivia no meio pagão, onde todos tinham vários deuses, mas ele se manteve firme na sua proposta de ser fiel ao Deus Altíssimo. E, pela sua fidelidade, Deus o honrou em meio aos homens. E quanto mais atentavam contra Daniel, mais ele crescia em conceito diante os poderosos. O que é que eu quero te deixar nessa noite? Mantenha-se firme no propósito de servir a Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja firme no seu propósito. O Senhor Deus há de te promover em honra por causa da tua fidelidade. Muitas vezes nós achamos muito difícil a situação. E eu vou aqui tomar emprestado o testemunho do meu irmão, pastor Melcíades Menezes, e falar em rápidas pinceladas como Deus honra o homem de Deus. Ele falou que estava numa rodovia e que perdeu, acabou o combustível do carro dele, e ele ficou num lugar deserto, um lugar meio perigoso, e apareceu uma pessoa e se ofereceu a ir comprar gasolina para ele, desde que ele desse o dinheiro e o galão. E ele entregou o galão e o dinheiro para o rapaz e disse que o rapaz demorou muito e ele se achou ofendido porque ele achava que o rapaz tinha levado também o galão e o dinheiro dele, além dele estar na situação de estar sem gasolina. Veja só vocês, que palavras dele, ele pensou em desistir de tudo, ele ficou muito decepcionado, questionou Deus, porque Deus permitiu que acontecesse aquilo com ele. E algum tempo depois, ele disse que voltou um carro, era um moço, e o moço falou para ele assim: olha, eu demorei a trazer a gasolina porque os postos estavam todos fechados e eu tive que andar muito. Está aqui sua gasolina. E ele glorificou a Deus e confessou que antes, quando ele se revoltou, ele sentiu dentro dele a vontade de falar para Deus: Deus, eu vou desistir de quê? Se só em Ti eu encontro palavra de salvação. Então, se você estiver passando alguma dificuldade, se você estiver passando por momentos difíceis, saiba, Deus está a teu lado. Ele está trabalhando da forma dele. Quando você pensa que está tudo perdido, assim como Daniel pensou que estava tudo perdido quando ele estava dentro da cova dos leões, e interessante nessa passagem é que Daniel estava dentro da cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel na cova dos leões. Portanto, se você se achar na cova dos leões, saiba que é aí
que Deus vai te dar o livramento. Que você guarde essa palavra nessa noite, que você reflita, que você mantenha esse seu objetivo de estar diante de Deus, de estar sob a guarda do Senhor, que você seja firme, que você seja perseverante, não importa aquilo que você está passando. Deus tem o melhor para você. A sua vida não vai passar despercebida nessa geração. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Mantenha-se perseverante. É a palavra de ordem do Espírito Santo para você nessa noite. Curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Pede ao Senhor para te dar firmeza de propósito. E assim como Daniel, pede para que você se mantenha no caminho do Senhor e não se contamine com as coisas desse mundo. Amém? Senhor Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por nós aprendermos de Ti. Senhor, dai-nos, Senhor, em nós firmeza, Pai, para que nós possamos não nos deixar contaminar pelas coisas que não são Tuas, ó Senhor. Senhor, nós queremos Te servir, ó Senhor, temos em Ti plena confiança. Por isso, Senhor, não importa onde nós estivermos, não importa qual que seja o obstáculo que nós estamos passando, nós temos a plena convicção que Tu, Senhor, irás nos livrar, porque é uma promessa Tua, que nossa vida não vai passar despercebida nessa geração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? De antemão já peço perdão ao meu irmão Melcíades, pastor Melcíades, quase que é Melquíades, só faltou uma letra. Peço perdão por ter usado ele como exemplo, mas Deus sabe todas as coisas e Ele sabe qual é o propósito. Amém, meu irmão? Um forte abraço para você. Te amo muito em Cristo Jesus. Ontem nós tivemos uma audiência muito boa, com picos excelentes. Eu creio que esse horário é realmente o melhor. Nos acompanhe, continue nos acompanhando no YouTube, Luiz Melquíades Júnior, se inscreva, ative o sininho da notificação, comente, compartilhe e peça para os seus amigos, vizinhos, parentes, pessoal dos seus grupos de internet, que também estejam se inscrevendo, nos ajudando a alcançar esse primeiro objetivo, que é de 200 inscrições no mês de julho. Estão faltando 80, mais ou menos. Tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado. Amanhã, nessa mesma hora, estaremos no DLL-Melquíades Gomes Júnior com mais um Palavra de Deus para hoje. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Deus os abençoe. Um beijo, um forte abraço. E eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. Fiquem com Deus.